E o Fluminense, hein? Tá prestes a ser vendido, ou talvez não, por uma bagatela. Hoje teve notícia do Lauro Jardim no Globo, a gente tem a notícia aí para botar na tela? Não puxou? Então tá bom, vou trazer a notícia aqui, que disse aqui o Lauro Jardim, que eu queria transcrever, né? Era importante transcrever exatamente o que trouxe o Lauro Jardim. Bom, em outras palavras, o seguinte, o Lauro Jardim disse que o Fluminense está sendo oferecido via banco BTG Pactual, que foi contratado, terceirizado pelo Mário Bittencourt para buscar um investidor para a SAF. E o Lauro Jardim trouxe a informação de que o Fluminense está sendo oferecido com um valor de valuation, né, avaliado em 850 milhões de reais pela SAF inteira do Fluminense. Só que essa SAF que estaria sendo vendida, esse modelo de negócio que está sendo oferecido pelo BTG a possíveis investidores, seria por 60% dos direitos, né, dos direitos sobre receitas, sobre o patrimônio do Fluminense. 60%. O que daria em torno de 500 milhões de reais. Resumindo e falando de uma forma bem simples, trazendo essa informação do Lauro Jardim. O Fluminense está sendo prospectado pelo banco BTG para uma venda de 500 milhões de reais por 60% dos seus ativos, dos ativos do departamento de futebol. Mas não é só isso. Desses 500 milhões de reais, o modelo que seria aceito, segundo o Lauro Jardim, seria com um pagamento à vista de 270 milhões de reais. Apenas 270 milhões de reais, que é muito dinheiro para mim e para qualquer um. Uma venda do Wesley. Mas não para um clube de futebol de primeira divisão. Uma venda de jogador. É a venda de um jogador caro, né? É a venda de um jogador bom. 50 milhões de euros, né? É isso que o Fluminense estaria vai botar no bolso. A aceitar. Ilan, eu fico imaginando como estão agora aqueles que se foram há muito tempo, por exemplo, João Avelange, Manuel Schwartzman, Dr. Ângelo Chaves, Dr. Arnaldo Santiago, deixa eu me lembrar dos mais recentes. Fischel, exatamente. Que foram presidentes dessa entidade que é o Fluminense, né? O Fluminense é um clube gigante, como são todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Mas esses grandes presidentes que passaram pela história do Fluminense, que hoje não estão mais presentes aqui, né? Estão em outra vida, para onde nós também vamos um dia, com certeza, né? Nós estamos aqui só de passagem, né? Nessa experiência terrena, mas esses caras devem estar se revirando lá, falam assim, pelo amor de Deus, imagina o Manuel Schwartzman como era apaixonado do Fluminense, como ele vivia as Laranjeiras. Pô, vou citar um nome que eu acompanhei, que só decidia as coisas do Fluminense no aeroporto de Santos Dumont, quando o aeroporto fechava, Dr. Francisco Horta. Esse, então, ficou até arrepiado de lembrar do Horta. A gente só conseguia descobrir notícia do Fluminense se fosse no aeroporto de Santos Dumont, que eu não vou me lembrar o nome do restaurante, de jeito nenhum, mas ele fechava todos os negócios do Fluminense, o aeroporto fechava às 10h30, o último voo era 11 horas, fechava o aeroporto e o restaurante lá em cima ficava aberto. Podia ir lá, todo mundo que estava lá sentado. O presidente Francisco Horta está vivo, forte e saudável. Falei com ele esses dias, inclusive, por telefone. Né? Um abraço para ele, saúde para ele. No JB tinha uma revista que era o Zé Inácio Werneck que publicava, chamava Viva a Revista da Corrida. E o Zé Inácio queria, de qualquer maneira, o Zé era tricolor, apaixonado. Ele falou assim, não, temos que botar o Horta na revista. Ia ter uma meia maratona no Rio. Ele inventou de eu entrevistar o Horta para dizer que o Horta ia participar da meia maratona. E o Horta comprou a ideia. O Horta jamais teve biotipo atlético, muito pelo contrário. Mas era um desembargador, um personagem, um cara que revolucionou o Fluminense, revolucionou o futebol brasileiro com troca-troca. Imagina o Horta hoje vendo o Fluminense sendo vendido por essa migalha. O Mário Bittencourt deve ter usado muito a camisa do Fluminense no Maracanã na época que o Horta era campeão. Ô Paulinho, o pior da história, eu falei do início. O Fluminense receberia, nesse negócio que está sendo oferecido pelo BTG, 270 milhões de reais à vista. É uma migalha. A migalha. Né? São duas cocadas mordidas. É metade da receita do Flamengo. Não, é menos, porque você falou que seriam 270 milhões. Mas vamos contar os 500. O Flamengo tem a receita anual de 1,5 bilhão. 1 bilhão, 3,4 agora. É menos da metade da receita anual do Flamengo. Metade? É menos de um quarto, Papo. Cara, menos de um quarto. É um quinto da receita. É um quinto. É um quinto da receita do Flamengo. É um absurdo. É uma heresia. É um escárnio isso aí. É um escárnio, é uma heresia. E eu vou dizer mais, o Fluminense vender 60% por 500 milhões. Por um valor como esse, cara, é algo assim, é ruim pro futebol brasileiro.
é desespero. Eu tô dizendo, o Brasil acabou, o futebol brasileiro acabou, nós valemos, como você falou, 2 mariolas. E você, cara, qual é o valor que tem? Se o Fluminense vale 500 milhões, como é que o Flamengo vai chegar depois e falar, eu tô valendo 15 bilhões? Pelo amor de Deus, o Vasco 700 milhões também, ô Pedrosa? É inacreditável. Mas não foi isso. O do Vasco, infelizmente, o Vasco foi enganado por uma empresa picareta, mas o Vasco tinha outro modelo de negócio. Eram 700 milhões por 70%, mais a assunção de dívidas de 700 milhões. Ou seja, o negócio todo deu 1,4 bilhões. Só que a empresa era picareta. Mas você concorda que mesmo 1,4 bilhão ainda é pouco? Não, acho que o negócio, se fosse concretizado, feito com uma empresa séria, assumindo a dívida, sabendo pagar a dívida, injetando 700 milhões em 3 anos, se os donos fossem sérios, fizessem realmente um plano de pagamento e fizessem o Vasco ter uma equipe forte como foi prometido em contrato, o Vasco estaria entre as 5 melhores equipes do Brasil. Qual é a receita anual do Vasco? 500 milhões. Ok. Aí você entrega 70% do clube por 1,4. Só que aí você tem 1,4, além dos 700 milhões que eles resolveram que eles iam investir, e a receita do Vasco. Então seria um clube que eles poderiam usar o dinheiro da receita do Vasco para o próprio Vasco e eles têm a obrigação de injetar dinheiro, além de assumir as dívidas. Seriam 2 caixas. Isso foi o que eles venderam, né? A mentira estava completa. Eu já penso Seriam diferente. 2 caixas. Paulo, eu penso diferente. Eu penso o seguinte. Me procuraram recentemente querendo saber se eu aceitava vender um dos meus canais no YouTube. Tem 3 canais. E aí eu virei pro cara e falei assim, olha só, eu ganho tanto no ano nesse canal aqui, eu vou calcular 15 anos quanto é que eu ganharia, os juros em cima daquilo ali, para saber quanto vale aquele canal. Não adianta você querer me pagar por 2 anos. Não. Mas tu tá cheio de dívida? Não, tudo bem. Eu entendi o que você está falando. Mas eu acho que é muita loucura você vender o valuation. Mas peraí, Pedrosa, mas o Fluminense está com a dívida equacionada. Isso que eu tô falando. Só para pontuar, tá? Que ele me perguntou do Vasco. Eu acho que o valor que está sendo oferecido para o Fluminense, a situação do Fluminense é uma situação que hoje é muito melhor do que o Vasco esteve. Quer ver o valuation do Fluminense? Bota na tela o valuation do Fluminense. Entendeu? Quero completar essa história. Vocês entenderem, olha o valuation atualizado do Fluminense do fim de 2024. O nome é valuation, isso que eu falei, né? Pois é você avaliar o valor dos clubes, né? O Flamengo, obviamente, está no topo. Olha qual é o valuation de um instituto especializado, técnico nisso, que eles apresentaram no fim do ano passado, no fim de 2024. Pode ser? Vamos lá? Não tá aí? Então o Joãozinho vai puxar. Eu quero completar antes dele mostrar, antes dele botar na tela o seguinte. A história do Fluminense piora um pouco, porque segundo a informação do Lauro Jardim, está aqui o valuation do meu lado, segundo essa informação, o Mário, presidente do Fluminense, está condicionando a escolha do investidor ao fato dele ficar como CEO, ao fato do Mário ser o CEO dessa SAF do Fluminense. Ou seja, é uma coisa absolutamente antiética. É uma situação de conflito de interesse, porque o Mário participa da escolha. Em outras palavras, ele é um cara que tem papel fundamental na escolha do próximo investidor, do investidor da SAF, e ele está condicionando a participação dele como principal gestor, como o CEO, e com um salário estimado na casa dos R$250 mil para ele, Mário, presidente do Fluminense atual e futuro possível CEO. 250 mil mais bônus, contrato de 5 anos. Quiserem mandar embora o Mário, é multa integral pelos 5 anos. Isso são as informações quase o salário do Lauro Reginaldo Jardim. Na CBF, né? E como se ele fosse um gestor qualificado, né? Coisa que ele está longe de ser. Olha o valuation que está na tela aí. Como é que é o nome do instituto? Sport Velho. Sport Velho. A Missomoge. Flamengo no topo ali, quase 5 bilhões de reais, segundo essa avaliação. Tá? Eu acho que vale muito mais. Pois é, no fim, eu vou sustentar por quê. Quase 5 bilhões o Flamengo no fim de 2024. Palmeiras em segundo, quase 4 bilhões. Corinthians em terceiro, Atlético Mineiro em quarto, São Paulo quinto, Internacional em sexto, Atlético Paranaense e Fluminense em oitavo. Isso no fim de 24, à frente do Botafogo, à frente do Grêmio, à frente do Cruzeiro, à frente do Vasco. E o valor de mercado do Fluminense, segundo esse instituto especializado nisso, é de quase 2,2 bilhões de reais. E uma das principais razões para essa avaliação, um dos principais fatores na conta, na equação, é o valor do elenco. Então eu acrescento, o valor era 2,1 bilhões no fim de 2024 e agora subiu para algo próximo a 2,5, porque o Fluminense no início do ano contratou bastante, contratou jogadores jovens de seleção do Uruguai, de seleção do Paraguai, tem o John Arias. O Fluminense tem jogadores hoje, são ativos, que estão se valorizando, né? Ao contrário do que tinha até o ano passado. Então esse valor aí,
para mim ainda está subestimado. E mais, são valores que não levam em conta situações específicas de cada clube. O Fluminense tem Xerém. Quanto vale Xerém? Quanto vale potencialmente a fábrica de jogadores que o Fluminense tem e que não está incluída aí nessa equação? Então eu tô com papo. Eu acho que esse número aí está subvalorizado para muita gente, inclusive pro Fluminense, pelas razões que eu apontei aqui, e a principal delas é Xerém. Então, um absurdo sem tamanho, eu acho que não vai passar. O elenco do Flu vale uns 2 bi? Não sei se vale isso tudo. Não, eu tô calculando. Mas quanto vale porque Xerém? hoje qualquer Não, jogador não, bom mas é peraí, 50 gente. milhões de euros. Peraí, né? gente, olha só. 60 milhões. A gente tem que entender que coisas hipotéticas não entram nessa situação. Não é o garoto que tem 10 anos que em algum momento vai valer 100 milhões de euros. Isso não entra. Não, né? o André foi vendido por quanto? Do elenco Não, atual, o que eu tô elenco falando, profissional. então, mas vamos lá. Eu vou te falar. Você acha que o Flamengo vale quase 5 bilhões? Você acha que o Flamengo vale mais? Eu acho que o Flamengo vale no mínimo uns 15 bi. Ok, mas ninguém paga. É isso que você tem que fazer. Não é o que vale ou deixa de valer. Mas não precisa vender, Tem ô, alguém ô, Pedro. Então não mas vende. não calma aí, precisa gente. vender. Eu tô falando da vende, velho. tabela. Não Eu tô precisa falando vender. da tabela. Ninguém paga 2 bilhões Então não clube. vende. Ok. O Fluminense não precisa escolha. vender o clube. É uma escolha. Não precisa Mas nesse esse momento. esse estudo aí, ele é de acordo com vários parâmetros que os caras pegam e eles vão tintim por tintim. Mas com não tem consultoria. parâmetros individualizados de cada um. Tem, claro não, que tem. Não em relação à base. Não, tem. mas o Pedro Não. tá falando que eles são Isso é especialistas. Eu hipotético. conheço o Amir Somos, Isso é que é o hipotético. dono desse instituto, eu conheço. Exatamente. Seríssimo. Isso é hipotético. Não vai levar em consideração que um garoto de 10 anos que hoje joga na base do Fluminense, com 18 ele vai valer 100 milhões. Isso não tem como quantificar, gente. Não tem como quantificar. O que eu tô falando é, o valuation, por mais que você concorde ou discorde, ache o valor bom ou não, Isso. os caras têm parâmetros profissionais para poderem determinar o valuation. Mas eu posso discordar. E pode, e digo E não mais, aceitar. E não aceitar. Aí que é o ponto. Você tem uma opção de não aceitar. O que eu tô falando pra vocês é, ninguém paga 2 bilhões pelo Fluminense. Ninguém paga. Então E não ninguém- vende. E ninguém Então não paga. vende, Então não vende. Ninguém paga O mais de Fluminense 5 não bilhões pelo precisa Fluminense. vender. Não, então não vende, Fluminense pelo amor de precisa Deus. fazer Não SAF vende. hoje. Só o elenco já vale quase isso. Ok, qual é a- mas dentro de um cara, de um potencial de mercado pra comprar, o que vai ser oferecido é esse valor aí. E qual é o tá bom, SAF? tchau e Qual é a benção. SAF hoje em dia que você fala que deu bastante caldo no futebol brasileiro? Botafogo. Deu. Deu e você Dará sabe, ainda? você Não, pode continuar Olha só, até dando, mas olha é. só, o ano do Botafogo foi o ano mais glorioso da história do Mas Botafogo Pedrosa, o no século Botafogo XXI. deu sorte, porque pegou um cara que queria utilizar o clube Eu como não sei se foi sorte, uma Papa. forma. Eu Não, não ele quis fazer considero negócio. sorte. Mas Quis, tudo bem. a dúvida que ele quis fazer negócio no Botafogo? Não, tem eu dúvida. não considero eu tô sorte. dizendo, mas Ele o se futebol interessou brasileiro não em tem. fazer negócio. Você citou o Botafogo, cite mais dois. O Bahia tá se reestruturando. Tá, mas o Bahia Mas é porque é muito novo, gente. O futebol, pro futebol ele se desenvolver, não é um trabalho de 2, 3 Sim, anos. mas A lei da SAF é muito a jovem marca no Brasil. Bahia hoje, a marca Bahia Aí, tá ali hoje. embaixo, é uma Bahia. marca- Hã? 875 A marca milhões. Bahia Foi hoje vendido era, por 1 bi. ela Mas já esse é o era, valuation do fim do ano passado. ela já era forte nos anos 80. Quando jogava com Badeco, quando jogava com Bobô, quando jogava com Beijoca. O Bahia já era o Bahia. Mas qual é a questão? Você acha que a SAF vai mudar o patamar do clube? Eu acho que a SAF ela entra no futebol brasileiro através de pensamentos, como você falou, de fazer negócio. Não Lógico. pensa em fazer, mas não pensa em fazer do clube aquilo que os dirigentes que tiveram no Flamengo, como Jorge Gelau, como Dulce Não Abranches. tem amor à como- camisa, não, meu. Não tem mais. Esquece. Mas Não sabe o tem. que é importante para isso? Uma boa comissão de venda. Sim. Boas pesquisas. Mas você Pedrosa, a acabou gente de já falar, falou disso aqui, os caras da fazem SAF boa e falem SAF por ruim. baixo, eles Não, a gente avaliam. falou da SAF eles boa e O ponto SAF é o ruim seguinte, aqui. gente, olha Eles só. avaliam por baixo, Existem gente. perfis de empresas no mundo inteiro que compram clubes. Existem holdings no mundo inteiro que compram Não, tem clubes. gente que compra a e empresa donos. falida para poder botar ela de Tem pé gente novamente. que compra para vender. Tem gente que vai chegar aqui e vai falar assim, olha, como a 777 tentou fazer no Vasco, que era o seguinte, eles prometem mundos e fundos, mas no final das contas eles começam a vender jogadores da base do Vasco, utilizar os próprios o dinheiro do Vasco da Gama, organizar um pouquinho as contas, com a lei da SAF, que é uma lei que é permissiva, digamos assim. Pra quê? Pra daqui a pouco um clube que eles compraram por 700 milhões, vamos botar assim, eles vão vender por 1 bi. Aí eles vão lucrar 300. Vocês acham que eles estão preocupados com a história do Vasco? Eles Nunca. estão cagando e andando. Nunca. Eles estão Gente, Agora, exatamente. o John Textor... Não, se o Ronaldo vendeu lá o Cruzeiro. Exato, mas ele fez o quê? Ele foi importante na recuperação do Mas Cruzeiro. vê como é que ele Foi? está lá na Espanha. Claro. Foi importante. Vê como ele está na Espanha. Mas ele lucrou. Por quê? Porque a cabeça dele era organizar o Cruzeiro. E só para finalizar o Botafogo, antes de virar SAF, fez um processo de estudo, de trabalho, de conhecimento, de entrevista, que fez o John Textor ser o escolhido.
Então, assim, talvez o problema das SAFs não seja a SAF, é como se escolhe e quem escolhe. Sem dúvida. Essa que é a questão. Porque se você escolhe um dono que tem projeto esportivo, ele vai fazer o seu time Mas vencedor. o Textor também, hoje em dia, é uma persona não grata em vários clubes que ele comanda, né? Mas no Botafogo não é o caso. A paixão já foi. Eu não sei, não. Pelo Eu não amor sei, de não. Deus. Ô, Ilan, Conversa eu com os não sei, não. botafoguenses. Paulo, só, Modelo Alexandre. de negócio, gente. A lei da SAF é muito recente no Brasil. Sem Eu acho que dúvida. a gente pode olhar, por exemplo, para o futebol mundial. Existem vários exemplos de SAFs e vários exemplos de modelos de negócio que deram certo e outros que também não deram certo. Futebol não é ciência exata, né? Não quer dizer que um cara vai chegar, vai comprar o clube, daqui 1, 2 anos vai estar ganhando tudo. Aconteceu, por exemplo, com o Botafogo. Em pouco tempo, o projeto deu frutos, se transformou em títulos. Não significa que vai ser sempre assim. Exato. O Flamengo, por exemplo, sem ser SAF, levou quanto tempo se reestruturando até, de fato, brigar por títulos? Então, 7 assim, o anos. futebol ele não é uma ciência exata. Foi quase isso, 7 anos. E eu acho que o ideal é a gente olhar para outros exemplos fora do Brasil, onde a SAF ela já está mais estabelecida. A gente tem vários exemplos de sucesso. Mas Maior você tem que problema. pensar na Gente, moeda, precisa né? avançar, senão o programa não vai acabar. Não, Tem vai lá, vai lá. 5 assuntos Vai aí. lá. Só pra resumir, Falta 8 o maior minutos do programa. problema é projeto esportivo. Você tem que saber para quem você está vendendo. Se você vender para quem não tem projeto esportivo, o seu clube vai ser só um objeto para o empresário, pô.